momento em que as coisas saem do lugar. Portas se fecham, pessoas se afastam, quem poderia te ajudar não te ajuda. Tudo sai do lugar. Até o que você achava que estava dando certo, que você estava indo pelo caminho certo, deixa de fazer sentido. E nesses momentos, é fácil você pensar, eu tô fracassando. Onde foi que eu errei? Será que os outros estavam certos? E aqui eu aprendi uma coisa. Algumas das maiores transformações da nossa vida começam exatamente no momento em que achamos que tá tudo dando errado. E eu digo isso porque esses meses eu vivi exatamente isso. Eu senti muito como se eu estivesse fracassando, como se eu tivesse feito algo errado, como se eu tivesse tomado uma decisão errada. Chegou um momento em que eu entendi que Deus precisa desse espaço para fazer algo novo na nossa vida. Presta atenção no seguinte: você está fazendo tudo, você está confiando em você o tempo inteiro, está dando o seu melhor, procurando em tudo quanto é canto uma forma de chegar ao que você quer. Mas você não deu espaço, você pede para Deus te ajudar, mas você não dá espaço para ele agir. Então, tudo se fecha ao mesmo tempo. Aí você tem que parar. Você tem que parar, porque você vai falar assim: o que eu tô fazendo de errado? Você vai analisar. E aí é nesse momento em que Deus consegue agir. Quando você dá aquela travada e você pensa: eu preciso fazer isso aqui, o que eu tô fazendo errado? E você vai pedir ajuda para Deus também. E aí é esse momento que ele começa a agir. Começa não, ele já tá agindo há mais tempo, mas que ele tem ali o momento dele, o espaço dele, que você deixou finalmente as coisas na mão de Deus. Porque a gente tem mania disso, a gente entrega para Deus, pede ajuda, mas na hora mesmo você vai lá e pega de volta. Eu tô me reconstruindo. Por isso que eu quis gravar até esse vídeo, para todo mundo que tá nesse processo, porque você olha, nem sempre tá tudo no equilíbrio. Às vezes você deixa um pouquinho de cuidar da sua parte emocional, você talvez não durma muito, você está focado no seu projeto, aí às vezes você não foca no seu projeto que você quer cuidar um pouco do seu corpo, que talvez você esteja ganhando peso ou esteja perdendo peso, enfim. Não é um momento de muito equilíbrio, aquela fase de reconstrução. E aqui algo que eu percebi, o tanto que as coisas mudaram, o tanto que eu cresci. Eu cresci de uma forma que se tivesse tudo igual, se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei, se eu não tivesse enfrentado certos riscos e encarado alguns medos, eu não estaria nesse momento. É um momento maravilhoso? Nem tanto, por mais que por fora pareça, mas é um momento muito bom. E aqui tem esse detalhe. Às vezes você olha e você pensa assim: nossa, é maravilhoso. Você de fora pensa. Mas você não sabe como que está a cabeça da pessoa. Então, quando a gente está nesse processo de reconstrução, você vai ver mudanças, porém, tem aquela fase, tem aquele desconforto dentro desse processo. Eu quero te deixar tranquilo quanto a isso, porque tá tudo bem não sair tudo às mil maravilhas, você não está conseguindo equilibrar tudo ainda. O importante é você tentar melhorar a cada dia, mas sem aquela cobrança excessiva. Se você se cobrar demais, você vai ficar exausto mentalmente, emocionalmente. Nem sempre você vai dar conta de tudo. Você às vezes propôs uma lista de coisas, às vezes você não vai estar produtivo, e isso não é nem só questão de disciplina. É porque às vezes nesse momento de reconstrução que você tomou uma decisão e saiu de um estilo de vida e foi para outro completamente diferente, um dia que você vai estar tão exausto, e aqui é muito emocional, muita questão do emocional, que você não vai estar produtivo, e produtivo mesmo vai ser você descansar. E mais uma vez eu falo, não é para você ficar largado, descansando todos os dias de sua vida. Mas tem um momento que a gente precisa dar uma pausa para reorganizar tudo dentro da gente. É o que acontece muito nessa fase de transição. Mesmo que não seja confortável, mesmo que você esteja em altos e baixos, eu quero te tranquilizar, porque tá tudo bem, uma hora você vai conseguir. Se você já era aquela pessoa que cuidava bem do corpo, você vai voltar porque você é disciplinado. Mas você não pode jogar tudo pro alto porque tá vendo tudo à sua volta desmoronando. Você não tá fracassando, você está se reconstruindo. E é exatamente isso que define esse período de reconstrução. É não estar tudo em equilíbrio. É você tentando dar o seu melhor, talvez estando um pouco mais cansada. Porque você mudou algo que era praticamente sua rotina. Eu gosto de comparar muito esse momento com uma arrumação. Imagina que você está arrumando seu armário. Gavetas abertas, roupas espalhadas. Esse ali é o seu destino? Não é? É parte do processo. Parece que tá tudo pior do que era antes. Quando tava só a bagunça, tava tudo entulhado dentro do armário, pelo menos. Mas agora você está organizando.
demora um pouco, porque você tem que dobrar as roupas, você tem que saber o que vai pro cabide. Então, tem um processo. Quem chega no meio do processo acha que isso ali tá um caos total, que isso ali não vai funcionar. Mas você sabe que ali não é o destino, a bagunça não é o destino. É parte do processo e você sabe que quando estiver tudo organizado em seu devido lugar, vai ficar melhor, vai ficar mais fácil, vai ficar mais prático. Quem tá olhando de fora parece que tá o caos que você está fazendo, parece que não vai funcionar isso ali. Você tem a visão do resultado, você ainda não sabe exatamente como que vai ser, mas você tem a visão do resultado. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo. Você está olhando para a situação atual e está concluindo que fracassou. Porém, em nenhum momento você pensa que isso ali é uma parte do processo, é uma reconstrução, é uma mudança. Você vê portas fechadas, pessoas se afastando e em nenhum momento você para pensar. Também é Deus tirando algumas coisas que não encaixam mais nessa nova vida que Ele planejou para você. É que enquanto a nossa vida está mudando lá de fora, dentro de nós existe uma batalha. A nossa mente tenta nos convencer de que a decisão foi errada, de que estamos perdendo tempo. E o mais difícil de aceitar, principalmente quando você abre as redes sociais ou você vê outras pessoas da mesma idade crescendo, e você está ficando atrasado, que você está ficando para trás. É essa batalha que a gente precisa vencer, a nossa mente. O inimigo, ele não precisa que você ficar te atrapalhando o tempo inteiro, só precisa te confundir, porque você estando confuso, você acha que isso ali, todas essas mentiras que vêm na nossa cabeça, são a realidade, sendo que não são. Você não pode parar, você não pode desistir, porque parece que está tudo dando errado. Nesse momento em que a sua mente está muito confusa, é o momento em que eu mais sento e pego para rezar. Que eu preciso falar com Deus para poder conseguir passar por isso realmente. Nesse momento de reconstrução é onde a nossa fé precisa ser mais forte, porque mesmo que você não esteja vendo, Ele já sabe de tudo. Deus já viu tudo. Deus já te deu a visão. Ele está no controle. Se você realmente confiar, tem uma parte na Bíblia que eu gosto muito, é uma palavra que eu vi e eu fiquei até fui pesquisar o real sentido. Desespero. O que é o desespero em si? A gente usa muito essa palavra, mas não para pensar. Desespero é desesperança, é falta de esperança, ou seja, pouca fé. Então, quando a gente entra em desespero, estamos deixando de confiar em quem tem o controle de tudo. Por isso, é muito importante você estar ali ligado em oração, porque você está se conectando com alguém que já viu o que você não vê, que olha além das circunstâncias. Ou seja, desde o momento em que você tem uma visão, você acha que Deus te deu isso ali, colocou esses sonhos todos no seu coração para te fazer mal, para te fazer sofrer? Claro que não. Várias vezes eu ficava assim, gente, por que isso aqui é tão distante, parece ser tão distante? E coisas que eram sonhos distantes, hoje eu tô vivendo. Aí eu penso assim, tem sonhos que parecem ser muito grandes, mas Deus não colocaria uma coisa no nosso coração só para torturar, botar um sonho grande para você ficar ali só imaginando, almejando e não poder realizar, não poder viver o extraordinário. Por isso é importante estar em oração, porque se der um momento de confusão, se você estiver se sentindo fraca, quantas vezes que eu falava assim, eu não consigo, mas eu sabia que com Deus eu conseguiria, então eu sentava ali e ficava com Deus conversando. E você pensa às vezes, sim, talvez você não tenha o hábito de orar, mas não precisa ser uma super oração. Você precisa conversar com o coração. Senta, vai pro teu quarto. Fala com Deus de todo o teu coração. Pede ajuda. Pede. E aí tem uma coisa que me pegava muito, que era assim: pede como se já tivesse recebido, agradeça. Pede crendo que recebeu. Porque eu ficava assim, como que eu vou agradecer? Eu ainda não tô vendo. Não é trabalhar em cima do que você não tem. Deus trabalha em cima do que você tem. E quando você tem essa fé, quando você faz o seu melhor para multiplicar, quando você está organizando, você está dando o seu melhor e também confia no que Deus está fazendo, as coisas começam a tomar um rumo, mesmo que naquele momento parece que está tudo dando errado. Como eu falei, não está dando errado. É Deus agindo. Deus está cuidando de tudo, Ele está o tempo inteiro cuidando da gente. Mesmo que esteja silêncio, tem aqueles momentos em que a gente fica, Deus me ajuda, e parece que está tudo desmoronando. E aí eu lembrei aqui agora da parte do barco. Que estavam no barco, Jesus estava dormindo, e eles lá desesperados. Então, chamaram Jesus, acordaram Jesus. Por que vocês estão, não exatamente com essas palavras, mas por que vocês estão desesperados? Eu estou no barco.
tá tudo bem. E aí ele mandou acalmar as águas. E o pessoal tava em desespero, mas Jesus estava no barco. Jesus está no nosso barco. Para que entrar em desespero? Mantenha a calma, vai dar tudo certo, mesmo que não pareça. Você está se organizando, você está dando o seu melhor, mesmo que você não seja aquela versão, nesse exato momento você não esteja aquela versão em que você era que se cuidava, que fazia tudo, que dava conta de várias coisas, você está vivendo um momento diferente, você está crescendo. Tenha fé, continua dando o seu melhor. Porque se ele começou uma coisa na sua vida, ele vai terminar e você vai viver o extraordinário. Faça o seu melhor e continue, não pare, mesmo que a circunstância não pareça, mesmo que esteja tudo bagunçado, igual o armário. No final, quando tudo se organizar, o resultado vai ser bom. É isso, até uma próxima. Se cuida nessa fase de reconstrução.